Eu sou a professora doutora Maria Derusa Horst e hoje vou falar com vocês um pouquinho a respeito do gene MMP1 e o impacto de variações genéticas nesse gene no envelhecimento precoce da pele. Essa já é a nossa terceira aula. Gostaria de convidá-los a assistir a aula de número 1 e número 2 para que vocês consigam entender, e acompanhar os conceitos que serão apresentados. Também, após essa aula, a próxima aula é a respeito de ativos, procedimentos e como vocês podem atuar aí com relação à minimização dos efeitos deletérios de variações no gene MMP1. Então, convido vocês a assistirem as primeiras aulas e também continuar nos acompanhando aqui com as próximas. Bom, a MMP1, uma proteína, uma enzima ou uma colagenase, é o produto do gene MMP1. Então, a proteína MMP1 tem funções muito importantes na estrutura da pele. Então, quando a gente pega a estrutura da pele aqui, olhando especificamente para essa estrutura aqui, que é uma representação de como a nossa pele funciona, a gente tem a epiderme, a derme e depois a hipoderme. Nós temos várias estruturas aqui que mantêm a nossa pele organizada, para que ela mantenha a sua função de proteção, de barreira e também que tenha uma aparência saudável. Então, uma pele normal, sem nenhum dano, sem envelhecimento exacerbado, nós temos essas camadas bem estruturadas que são sustentadas aqui pela matriz extracelular. E nessa matriz extracelular, nós temos aí algumas células, chamadas fibroblastos, e nós temos as fibras de colágeno, as fibras de elastina que mantêm essa matriz extracelular. Quando a pele sofre algum dano, ou no próprio processo fisiológico normal, de envelhecimento, essa matriz extracelular começa a ter uma série de degradações, Então, as enzimas, as colagenases, aqui representadas por essa estrutura aqui em pink, é uma metaloproteinase de matriz e ela degrada as fibras de colágeno e desestrutura toda a camada da derme e a sustentação da epiderme é perdida. E isso, então, dá origem aos sinais que nós vemos de envelhecimento. Nessa ilustração aqui é uma representação de danos causados pelo fotoenvelhecimento. E aqui a gente vai ter outras células que vão surgindo na epiderme, como as células senescentes. Nós temos fatores pró-inflamatórios que são secretados principalmente por células e por macrófagos, que invadem essa derme aqui para tentar recompor ela a partir de um dano sofrido. Mas, nesse contexto todo, as metaloproteinases de matriz acabam tendo um papel muito importante. Nós temos várias metaloproteinases de matriz, hoje a gente vai falar especificamente da tipo 1, da MMP1, e elas têm um papel muito importante para manter o equilíbrio da célula. Então, quando nós olhamos aqui para uma célula normal, mais uma vez uma representação esquemática, nós precisamos ter um balanço, ou seja, um equilíbrio entre a produção do colágeno, que aqui está representado por fibras intactas de colágeno, a gente tem os fibroblastos aqui no meio, e isso aqui seria uma pele normal, sem envelhecimento precoce, sem danos, e aqui a gente vai ter esse equilíbrio. Então, o colágeno é degradado pela MMP1 quando ela é produzida em quantidades adequadas e ele é reposto. Então, temos a degradação e a reposição desse colágeno. Agora, quando existe um dano, principalmente nós falamos muito em fotoenvelhecimento da pele, ocorre então um desequilíbrio. Eu passo a ter mais MMP1 do que fibras de colágeno sendo produzidas aqui, e isso leva a uma desorganização da matriz extracelular na derme
que causa uma desestruturação dessa pele, e por isso nós vemos os sinais, né, de envelhecimento, principalmente as rugas e as linhas de expressão. E quando esse processo ocorre de maneira aguda, né, uma única exposição, né, à radiação, nós vamos ter um aumento aqui, uma sinalização, uma cascata de sinalização que desencadeia o aumento da produção da MMP1, né, lá no núcleo da minha célula, do fibroblasto, e também vou ter um aumento da síntese de colágeno, de procolágeno, na verdade, do tipo 1. Então, eu tenho esse equilíbrio, degradou, mas também produziu, e eu tenho uma compensação e essa pele continua saudável. Contudo, quando essa exposição é crônica, eu tenho muito mais exposição, a MMP1 continua sendo produzida, né? Eu tenho ainda um aumento da produção dessa proteína. Por outro lado, o procolágeno, né, e as fibroconectinas também, tem uma redução na sua produção. Então, esse desequilíbrio leva ao surgimento de sinais como rugas e linhas de expressão. Bom, e como a MMP1, né, é uma proteína, essa colagenase degrada colágeno, todas as proteínas têm uma receita lá no DNA, né? Tem um gene responsável pela codificação dessa proteína. Na aula 1 eu explico bem certinho, né, como é o processo de transcrição da informação que está no DNA até chegar à formação de uma proteína. Então, o gene que codifica para MMP1, ele fica no cromossomo 11, na região Q, né, no braço longo, na região 22.2. Então, ele fica nessa região cromossômica. Esse é o desenho, né, do cromossomo 11, e aqui, Q 22.2, é onde se encontra, né, esse gene responsável pela produção da proteína. E lá no DNA, lá no núcleo dos fibroblastos, né, eu tenho a longa fita. Quando eu tenho o estímulo, por exemplo, né, a exposição à luz ou espécies reativas de oxigênio, alguns danos que levam aí a uma ativação da região do DNA que produz MMP1, eu vou ter um aumento da expressão dessa proteína, e essa proteína aí vai ser traduzida lá no citoplasma, né? Então, aqui está uma representação da MMP1 do fibroblasto, né? Aí, depois que ela é traduzida lá no citoplasma do fibroblasto, ela é transportada para fora, lá para a matriz extracelular, onde ela vai ter efeito de degradar principalmente o colágeno do tipo 1, mas também ela vai ter ação no tipo 2, 3, no colágeno tipo 7, 8 e 10. Né? Mas o principal alvo da MMP1 é o colágeno tipo 1. Essa mesma MMP1 também pode ativar outros fatores na matriz extracelular, como por exemplo, ativar a produção de outras metaloproteinases, como metaloproteinase 2, A3 e A9, e também pode ativar o TNF-alfa, que é um fator relacionado aí a sinais pró-inflamatórios, aumentando também a sinalização de inflamação, que é um dos fatores que leva aí ao envelhecimento. Então, quando nós olhamos, né, mais especificamente, vamos olhar, né, para o mecanismo molecular, o que está acontecendo quando tem uma exposição à luz solar. Então, quando nós pensamos nos raios UVB, eles atingem principalmente a epiderme e também vão desencadear uma série de sinalizações, né, decorrentes aí principalmente de danos no DNA, que vão ativar uma proteína, uma C-janquinase, e essa C-janquinase vai ativar um fator de transcrição, né, que é um fofoqueiro, o SP1. Esse SP1 vai até o núcleo, lá no DNA, e ativa a transcrição de metaloproteinases. No caso da epiderme, nós temos um aumento da expressão da MMP2, da 11 e da 9. Isso leva à degradação principalmente do colágeno tipo 4 na membrana basal.
Por outro lado, os raios UVA atingem principalmente a derme, mas também a epiderme, né? Então, são os dois locais que nós teremos danos aí dos raios UVA. Eles levam à produção de espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio ativam um outro fator de transcrição, que é a AP1. E essa AP1, né, é uma proteína também, leva a fofoca lá para o DNA, lá na região que transcreve para as metaloproteinases de matriz, a MMP1, 3 e a 9. E a transcrição, né, o aumento da produção dessas metaloproteinases aqui leva a uma degradação dos colágenos do tipo 1 e 3, principalmente, lá na derme, e vai levar a toda aquela desestruturação que nós já falamos em slides anteriores, que culmina num fotoenvelhecimento, né, nos sinais aparentes do fotoenvelhecimento. Mas é claro que nós não podemos ser tão reducionistas, né? Então, o fotoenvelhecimento é decorrente de uma série de fatores que ocorrem aí na nossa célula. Então, a exposição aos raios solares, além de levar a essa ativação da proteína AP1, que desencadeia um aumento da expressão da MMP1, da 3 e da 9 também, nós teremos outros sinais que estão relacionados com o fotoenvelhecimento. Por exemplo, nós vamos ter uma redução dessa ativação do NRF2, que é um fator de transcrição que ativa, né, a produção de enzimas antioxidantes, ou seja, a gente tem um aumento aí de um estresse oxidativo ocasionado por uma redução da nossa defesa antioxidante. Nós também vamos ter uma redução da sinalização da síntese de colágeno. Então, além de eu ter maior quebra, eu também tenho menos produção de colágeno. Vou ter também uma ativação do NF-κB, que é um fator de transcrição relacionado à inflamação. Então, sinais inflamatórios também estão relacionados ao fotoenvelhecimento. E vou ter, culminante a isso, uma parada do ciclo celular, ou seja, uma redução da proliferação, principalmente de fibroblastos, né, que dão essa sustentação aí para as camadas da pele. Então, nós temos um conjunto de fatores aí que estão relacionados, no qual nós incluímos uma hiperexpressão de metaloproteinases de matriz. Então, a MMP1, como eu falei para vocês, ela é transcrita, né, a partir da informação que está lá naquele gene que se localiza no cromossomo 11. Como nós falamos também na primeira aula, todas as informações, né, que estão lá no DNA, a sequência de nucleotídeos que contém informação para produzir uma proteína, que é um gene, todos os genes estão suscetíveis a variações genéticas. E esse é o caso também da MMP1. Então, na região que contém, né, o gene da MMP1, na região que nós chamamos região promotora, é naquela região antes de ter a região que codifica para os aminoácidos, para a região propriamente dita de codificação. Mas é uma região muito importante, essa região promotora. É o local no qual aquela proteína AP1, né, aquele fator de transcrição, se liga para ativar a transcrição gênica, para induzir a expressão, para formar a proteína no final das contas. Então, lá na região que codifica o gene MMP1, na região promotora, por isso eu tenho um sinal negativo aqui, menos 1607, então nessa posição eu tenho uma inserção de uma guanina. Então, alguns indivíduos apresentam o genótipo 1G, que seria esse aqui, o selvagem, e outros apresentam o genótipo 2G. Esse 2G, um Gzinho a mais na sequência promotora, né, da MMP1, leva a um aumento de sítios de ligação para fatores de transcrição. No caso, um sítio a mais para a proteína AP1 se ligar. Isso leva a uma expressão aumentada da MMP1, consequentemente eu tenho uma maior degradação do colágeno, principalmente do tipo 1, do tipo 7, e esse aumento leva aí a formação de rugas precoces. E por isso que é interessante sabermos o genótipo, porque podemos fazer intervenções personalizadas e tratamentos de precisão
para reduzir ou minimizar, né, os efeitos deletérios ocasionados por essa inserção. Então, a gente tem alguns trabalhos científicos que relacionam esse polimorfismo com o aumento da expressão da NMP1. E quando nós pensamos, né, no corpo humano, nós temos que pensar que ele é um conjunto de coisas. Então, a gente olha para a NMP1 pensando na formação de rugas, mas nós temos que lembrar que esse gene é expresso no nosso corpo como um todo. E esse estudo é muito interessante, que eu trouxe para mostrar para vocês, né, o impacto global que tem esse polimorfismo. Ele foi realizado em uma corte de mulheres, né, mulheres maduras. Elas foram seguidas aí desde 1985 e esse trabalho foi realizado, né, o follow-up, em 2010. Eles conseguiram avaliar 697 participantes nesse último momento de avaliação em 2010, e eles investigaram uma série de fatores, incluindo aí o grau de formação de rugas, né, o grau de envelhecimento da pele dessas senhoras. Também eles identificaram sinais de menor resistência, né, ao ar, com menor capacidade pulmonar dessas mulheres, e olharam para esse polimorfismo, né? Olharam para vários polimorfismos, mas dentre eles esse da NMP1 que a gente está falando agora, esse RS1799750, que é a inserção, né, de um G a mais lá naquela posição menos 1607. E o que eles identificaram é que existe uma correlação entre esse polimorfismo, o grau de envelhecimento da pele e o envelhecimento pulmonar também dessas mulheres. E essa correlação foi encontrada apenas nas mulheres que eram carregadoras dos dois Gs, né? Que tinham então o polimorfismo. E os autores concluíram que o envelhecimento está ligado, né, o envelhecimento da pele está ligado ao envelhecimento do pulmão, provando, né, a teoria de um envelhecimento global e não apenas extrínseco, né, não apenas dos sinais visíveis. E esse envelhecimento, então, essa correlação foi identificada apenas naquelas mulheres que tinham, então, o genótipo considerado de risco, tanto em heterozigose quanto em homozigose. Então, mostrando que a gente tem que olhar aí de uma maneira global e que esse polimorfismo está envolvido com o envelhecimento da pele, mas também com o envelhecimento global do corpo humano. E o que nós podemos fazer, né, quando é identificado esse polimorfismo, que a gente vai ter aí um processo de envelhecimento exacerbado? Então, nós temos alguns trabalhos científicos mostrando que nutricosméticos, principalmente colágeno, é claro que um colágeno hidrolisado e de boa qualidade, bem como alguns dermocosméticos que têm tecnologias capazes aí de ultrapassar a barreira da pele e atingir as células que precisam ter essa modulação da expressão gênica. Então, esses compostos são capazes de modular a expressão da NMP1, então bloqueando essa cascata de ativação, né, de fosforilação de quinases, né, as quinases fosforilam e dessa forma que elas ativam as proteínas, avisam lá o DNA que ele precisa expressar essa enzima. Então, nós sabemos já que alguns nutricosméticos e dermocosméticos podem atuar nessa via, reduzindo essa ativação daquele fator de transcrição da MMP1, que é o AP1, lá na matriz extracelular, levando então uma redução da expressão da MMP1 e preservando o colágeno. Então, nós podemos aí ter ações com relação a suplementação oral, utilização de cosméticos e até mesmo procedimentos, né, quando a gente fala especificamente de aparência externa, procedimentos podem ser utilizados também, que podem aí reverter esse efeito. E aí eu convido vocês a assistir a aula da nossa especialista, que é a Carolina Holleben. Ela vai falar um pouquinho dos cosméticos e também dos nutricosméticos que têm ação aí na modulação da expressão da MMP1. E aí, muitas pessoas podem ainda se questionar e perguntar, mas será que o colágeno via oral
tem algum efeito, vai ter impacto na expressão gênica, especificamente falando, né, de produção de colágeno, reversão dos fenótipos de envelhecimento. Trabalhos em humanos, né, mostram a suplementação, a gente consegue avaliar sinais intrínsecos, mas trabalhos moleculares com seres humanos são mais difíceis. Então, modelos animais em cultura de células ou mesmo em camundongos, né, podem nos ajudar a elucidar mecanismos de ação e entender se o colágeno realmente chega no alvo molecular que nós estamos idealizando. Então, esse trabalho ele foi realizado em camundongos e eles fizeram uma exposição, né, ao fotoenvelhecimento, exposição a raios UV e trataram esses camundongos com um colágeno específico, né? Nesse caso foi um colágeno de peixe. E aí o que eles observaram? Então aqui na linha A, vocês podem observar que nós temos o controle, né? São camundongos não expostos à radiação, camundongos expostos à radiação e sem nenhum tratamento, aqueles que foram expostos à radiação e tratados com ácido hialurônico, que foi o controle dele, né? Que já tem comprovação científica que o ácido hialurônico consegue tratar muito bem, né, a pele via oral. E aqui eles deram 2 concentrações do colágeno de peixe, do colágeno teste que eles estavam testando. E vocês podem observar que nós temos um retorno do fenótipo aqui da epiderme quase semelhante àqueles ratinhos camundongos, né, que não foram expostos à radiação. E aqui foi comprovado, né, fazendo as medições, que realmente os colágenos tendem a reduzir aí esses danos da pele ocasionados pela radiação UV. E nesse outro aqui, nessa linha B, eles fizeram aqui uma quantificação via imunohistoquímica, né, da produção de colágeno da pele desses ratos e viram realmente também um aumento dessa produção. Em nível de expressão gênica, eles avaliaram a expressão de metaloproteinases de matriz, também de inibidores da metaloproteinase de matriz e conseguiram observar uma modulação, inclusive em nível de expressão gênica. E nesse trabalho, os autores conseguiram chegar a uma conclusão, construindo uma hipótese bem plausível, de que os raios, né, a radiação ultravioleta, leva à produção de espécies reativas de oxigênio, ativação das metaloproteinases, que levam à degradação de colágeno, ativa sinais de inflamação na pele e também reduz a síntese de colágeno. São todos esses sinais relacionados ao photoaging. Quando os cientistas fazem a suplementação com esse colágeno, acontece o que a gente pode observar nas setinhas vermelhas. Então, a gente tem um aumento da expressão das enzimas antioxidantes, uma redução das citocinas pró-inflamatórias, das espécies reativas de oxigênio, redução da ativação das metaloproteinases, um aumento, né, do TGF-beta e da ligação com seu receptor que leva a um aumento da síntese de colágeno, e tudo isso leva a uma melhora dos sinais de fotoenvelhecimento, então uma redução da desidratação da pele, redução da formação de rugas e também a melhora da espessura, né, da pele. Então, eu trouxe aqui, né, o nosso tempo é um pouquinho limitado, eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas nós temos aí boas evidências de que nós conseguimos modular a expressão da MMP1 via alguns ativos, né, compostos bioativos de alimentos e também via colágeno oral. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa aula e gostaria de agradecer quem chegou até aqui. Muito obrigada!